Paradigma de Programação, do professor Roberto Fontes, do campus Taguatinga, do Instituto Federal de Brasília. E eu tenho que falar sobre a linguagem de programação Shim. A Shim é uma versão estática e recursiva da linguagem de programação Lisp, inventada por Guy Levi-Strauss e Gerhard Summers. A linguagem Shim foi desenvolvida com a semântica simples e clara, apresentando poucas formas diferentes de formar expressões. Pronto. O Shim foi uma das primeiras linguagens de programação a incorporar o lambda nos procedimentos da classe principal, o que proporciona a usabilidade de regras de escopo estático e estruturas em bloco em uma linguagem tipada. Shim foi o primeiro grande dialeto de Lisp a distinguir procedimentos de expressões lambdas e símbolos, a usar um único ambiente léxico para todas as variáveis, e a validar a posição do operador de uma chamada de procedimento do mesmo modo de uma posição de operando. O Shim é uma linguagem largamente utilizada por adotar procedimento de escape na classe principal, da qual todas as estruturas de controle previamente conhecidas podem ser sintetizadas, construindo sobre o design de aritmética genérica do comum Lisp. O Shim introduziu o conceito de números exatos e inexatos, sendo a primeira linguagem de programação a suportar macros higiênicos, que permitem que a sintaxe de uma linguagem estruturada em blocos possa ser estendida confiavelmente. Por linguagem de programação, nós podemos entender que é um método padronizado de transferir instruções para o computador, através de código que são lidos, interpretado e processado. Antes de todas essas etapas, a gente tem que colocar a digitação desses dados no sistema computacional. As linguagens de programação necessitam de regras sintáticas e semânticas para que sejam executadas corretamente. Nessa definição, nós podemos entender que se a escrita estiver errada ou o comando estiver equivocado, a linguagem não tem o seu processo, a compilação não ocorre. Por paradigma de programação, podemos definir como a forma que o programador controla a programação e a execução de um programa, que pode diferenciar-se a partir das abstrações e conceitos necessários para que a compilação do programa ocorra. Pode-se usar objetos, variáveis, funções, restrições, entre outros, bem como as etapas que compõem os cálculos, as atribuições, a avaliação, as continuações e as interações. Por paradigma funcional, nós temos que é a função que enxerga todos os subprogramas como funções. Eles recebem argumentos e retornam soluções simples. A solução retomada é baseada inteiramente na entrada e o tempo em que a função é chamada é irrelevante. O programa passa a ser uma lista, no caso do Lisp, de funções, sendo o próprio programa principal uma lista. O cálculo lambda influenciou muito no estudo e design das linguagens funcionais. Qual é o contexto histórico do surgimento do Shim? Ele foi desenvolvido no MIT por Guy Steele e Gerhard Summers, que buscavam desenvolver uma linguagem de programação clara e eficiente. O Shim sofreu a influência do cálculo lambda, do escopo sintático do ALGOL e herdou a sintaxe do Lisp. Dessa maneira, o Shim se configura como uma linguagem bem projetada e de propósito geral aceitável na programação de computadores. A linguagem Shim possui dois padrões, o IEEE P1 178 e o mais conhecido que é o RNRS, o relatório revisto sobre a linguagem algoritmo Shim. Quais são as características da linguagem Shim? É uma linguagem que utiliza os paradigmas funcional e procedural, ou seja, é multiparadigmas, é fortemente tipificada, é flexível, pois não aceita restrições, o que a torna quase ilimitada, utiliza o recursivo em cauda, possui homogeneidade, pois a sua notação é prefixada,
ou seja, existe uma regra básica que rege a escrita de qualquer expressão, como por exemplo, seguir sempre a regra parênteses, sinal gráfico da operação que eu quero, mais a numeração, ou seja, sinal gráfico de parênteses, mais a operação, 5 e 2 eu quero saber a soma, ou o square 3, que vai me dar o retorno da operação que eu estou pedindo. E para definir a função entre x e y, eu uso parênteses, f, x e y, que a linguagem vai interpretar o que eu estou solicitando. É baseado no paradigma funcional, possui uma boa capacidade de escrita e funcionalidade para o uso matemático, lógico e para sistemas que utilizam símbolos. É simples, o que oferece uma leitura agradável. É confiável, pois possui um restrito e pequeno conjunto de regras que podem ser decomposto, o que a torna bastante eficiente. É minimalista, prova o menor número de ações possíveis, permitindo que seja adicionado novas ações via biblioteca. Não é ambígua, pois há inexistência de regras de precedência de operadores, e sua notação parentizada é solicitada em todas as funções. A passagem de parâmetros é feita por valores e utiliza a lista como estrutura de dados. É mais simples para o aprendizado e é uma linguagem interpretada. É de baixo custo. É de baixo custo por ser uma linguagem simples e possui conceitos modernos de programação. Tem a confiabilidade elevada, a boa capacidade de escrita e é compilada e interpretada de forma clara, pois existe pouca manutenção nas aplicações. Quais são as principais notações que nós temos? Na utilização dos operadores matemáticos. Por exemplo, se eu necessito fazer uma soma entre parênteses, o sinal gráfico de mais, o operador mais, e a operação que eu quero fazer. No caso aqui, eu usei o 4 e o 5, e espero o resultado 9. Se eu quero fazer uma operação inversa, a subtração, uso o sinal gráfico e uso a descrição dos números, ou seja, parênteses, sinal gráfico de menos, e os numerais que eu estou usando, o 5 e o 1. Espero como resposta o 4. Se eu for fazer a operação de multiplicação, a regra é a mesma. Parênteses, sinal gráfico que indica a multiplicação e o logaritmo. Como eu usei o 2 e o 8, eu espero um retorno de 16. A operação contrária da multiplicação, eu tenho a divisão. Parênteses, sinal gráfico da divisão, 10 e 5 são os números que eu estou usando e eu espero um retorno 2. Com notação de números, eu posso utilizar o inteiro, entre parênteses os numerais que eu tenho, o complexo, que eu vou usar entre parênteses o 5 mais uma notação, no caso aqui eu usei parênteses 5 mais o sinal gráfico de mais, e o logaritmo 7 e o i, ou seja, tem uma função que precisa ser interpretada ali. E os números reais, no caso eu tenho que ter o parênteses e a operação. Como eu estou pedindo real, eu estou calculando aqui o símbolo de π. 3,1416, entre parênteses, né? No caso, ficou faltando parênteses, não precisa acrescentar. E o booleano, que é informando só dois resultados. No caso, se eu quero o resultado verdadeiro, eu uso o hashtag T e vai me responder true, verdadeiro. Se eu usar o hashtag F, ele vai me retornar o false. Para anotações de caracteres, se eu preciso de um caractere, eu tenho que colocar o hashtag contra barra A, ele vai colocar para mim o caractere A. Se eu preciso de um espaço em branco, ele vai utilizar para mim o hashtag barra invertida space, e ele vai me retornar um espaço em branco. Ou se eu preciso da inserção de uma nova linha, hashtag barra invertida new line, ele vai me retornar uma nova linha. Agora, se eu preciso escrever uma palavra ou uma expressão maior usando letras, eu preciso da string, que deve ser sempre entre aspas duplas. No caso, se eu for usar apenas letras, eu tenho que ter o string, hashtag barra invertida I, na sequência hashtag barra invertida F, na sequência barra invertida B, nós temos hashtag, e entre aspas ele vai escrever para mim IFB.
Exemplo de aplicação. No caso, se eu utilizar um fatorial, eu tenho que definir esse fatorial. Eu vou na definição, no parênteses fatorial de n, que eu não sei qual que é. Eu crio a condição fatorial n e 0 com alocação de mais 1. Nós estamos falando da condição n igual a 0 mais 1. O else, com um sinal de multiplicação, com fatorial de menos n mais 1. Por exemplo, se nós pedirmos aqui o fatorial do 4, ele vai decompor e vai dar um número para a gente de 24, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é o que a gente espera como resposta do comando, que foi passado no fatorial. Então, nós definimos o fatorial, nós criamos a condição do fatorial, informamos como ele deveria ser e, no final, nós descrevemos qual o número que precisava ser fatorado. Outro exemplo, no caso, eu quero escrever a frase estudo no IFB paradigmas de programação. Eu vou com o comando define, escrevo estudo no IFB paradigma de programação, incluo um lambda, que é um cálculo vazio. Peço no display, já entre aspas, estudo no IFB paradigma de programação e espero o retorno dele. Acrescento uma nova linha para que ele fique separado da posição inicial e espero o retorno dele e estudo no IFB paradigma de programação. Outro exemplo, se eu pretendo fazer um cálculo do quadrado de um número, eu tenho que fazer a definição quadrado, incluo um lambda no algarismo que eu pretendo fazer esse cálculo, ensino ao programa qual vai ser o cálculo, a multiplicação entre os dois valores y, que vai dar um resultado quadrado, e fecho todos os parênteses. Por exemplo, se eu atribuir ao y o valor 4 e eu quero o cálculo do quadrado, ele tem que me retornar 16 pela fórmula que eu informei na definição. Outro exemplo, uma função que remove todos os itens de uma lista que são maiores que o valor de usuário fornecida. Nessa definição aqui, eu vou pedir para ele calcular, dentro de uma lista de algarismos que eu informei para ele, quais são os valores maiores do que o número pré-definido que eu escolhi. Informei para ele a definição, expliquei qual é o valor que vai ser atribuído, coloquei uma tela vazia, uma linha vazia, informei com o if que ele precisava voltar na linha primeira para buscar o valor e informar que o valor que fosse válido deveria ser eliminado se ele ficasse abaixo. Implementei o teste da lista. Na lista eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí começa a decrescer 5, 4, 3, 2, 1, 20. Posição de 20 algarismo. E aí eu quero que todos os valores maior que 4. Na lista eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 3, o 2 e o 1. E aí foi excluído da lista todos os que são valores maiores, ou seja, o 5, o 6 e o 20. Com isso nós chegamos ao final do nosso trabalho. E o que nós podemos considerar sobre a linguagem de programação Shim? É uma linguagem implementada por paradigma funcional, a presença semântica simples e clara, próxima do cálculo lambda, possui várias implementações multiplataforma, ou seja, ela pode implementar tanto funcional como procedural, e o que faz com que ela seja integrada a outras linguagens, e proporcionando a ela uma vida útil maior e podendo ser mesclada com linguagens que a gente já conhece na atualidade, o que torna a linguagem Shim uma boa opção dentre as inúmeras linguagens funcionais disponíveis, por sua simplicidade no aprendizagem, a confiabilidade e o baixo custo, já que ela tem um custo de manutenção bem reduzido. Espero que com isso a gente tenha conseguido falar tudo o que era necessário na disciplina, que vocês tenham compreendido o que é a função da linguagem Shim. Pelo que eu percebi, que eu consegui ler, é uma linguagem interessante,
próxima da necessidade que o programador, à época do desenvolvimento dela, tinha, né, que era uma linguagem simples e clara, com restrição de comandos e que não fosse extremamente difícil de ser aprendida, que pudesse interagir com demais linguagens opcionais, né, que você poderia mesclar ela com demais linguagens, e que você também tem uma função que usa a operação matemática e os cálculos, que até então as funções antes do Scheme apresentavam um grau de dificuldade elevado, que você deveria executar mais comandos para chegar no resultado esperado. Aqui eu cito para vocês todas as referências da onde eu extraí muitas das coisas que aqui eu comentei com vocês. Agradeço ao professor Roberto Fontes por exigir de nós essa disciplina e peço desculpa por no final ter mudado o símbolo do IFB da Estadual de Goiás, que foi lá onde eu comecei os estudos sobre as linguagens de programação. Obrigado a todos e espero que vocês tenham curtido o vídeo aí.